Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E hoje eu tenho convidados em dose dupla. Eles representam uma empresa que tem causado muita curiosidade no mercado, que é a Novo Nordisk, pelos seus produtos e também pela sua excelência em gestão de pessoas. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Éden e a Beth. Eu vou falar rapidamente as biografias de cada um e depois eu deixo que eles mesmos se apresentem para vocês. A Beth Strina é diretora de Pessoas e Organizações da Novo Nordisk Brasil, líder global em saúde dedicada a combater doenças crônicas como a diabetes e a obesidade. Ela é psicóloga de formação, com experiência em recursos humanos no setor de varejo, alimentos e energia. E o Éden Molan é também diretor de Pessoas e Organizações da premiada planta de Montes Claros. É de lá que saem 12% da produção de insulina produzida no mundo todo, gente. É muita coisa, né? Ele também é psicólogo de formação e tem experiência em recursos humanos no setor industrial, logístico e de energia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Que honra e que prazer ter vocês aqui comigo hoje. Prazer é nosso, Carol. Obrigada pelo convite. Vamos trocar bastante um papo gostoso aqui. Com certeza. Agradeço, Carol. Prazer ter vindo até aqui, Éden. Eu já estou curiosíssima para conhecer lá a planta. Só ouço falar coisas boas. E a gente vai poder aprender muito com vocês dois aqui hoje. Mas, gente, antes de falar das práticas de gestão da Novo, que são realmente famosas, eu queria que vocês se apresentassem. Começa falando quem é o Éden. Essa pergunta é um pouco complexa, né, Carol? Para eu te responder quem é o Éden, mas eu tenho formação em psicologia, eu trabalho com recursos humanos já tem mais de 25 anos, então tenho uma boa experiência em recursos humanos. Atuo em outras áreas também, Então eu estou à frente de um centro de espiritualidade e consciência lá em Montes Claros também, bem grande o movimento. Eu sou empresário, sou sócio de uma empresa, tenho empresas de treinamento e desenvolvimento, atuo como psicólogo, então faço bastante coisa. Que legal, que bacana. Obrigada. Perguntar quem é para um psicólogo é pedir para, né? Então... Várias páginas. Vamos lá, Beth. Bom, eu também sou psicóloga de formação, mas eu vou começar me descrevendo como uma mulher casada. Eu tenho 2 filhas lindas e uma enteada, que é uma filha de coração. Eu acho que eu venho trabalhando muito essa questão da mudança como uma oportunidade de evolução. Então, como diretora de RH tem sido o meu maior presente, porque eu acho que eu posso trabalhar o desenvolvimento das organizações mais através das pessoas, né? E acho que essa questão do fazer com que as pessoas tenham um propósito e tenham uma sustentabilidade nessa evolução contínua que a gente precisa viver. Que legal, que legal. Eu já sinto que a gente pode ir muito longe nessa conversa, porque assuntos não vão faltar, espiritualidade, desenvolvimento humano. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o nosso tema aqui de gestão de pessoas. Em 2024, a Novo Nordisk conquistou uma posição muito premiada como a primeira melhor empresa para se trabalhar na sua categoria, representada aqui pela planta que o Éden lidera. E a área comercial, representada pela Beth, também teve uma classificação muito positiva. Então, claramente, vocês sabem o que vocês estão fazendo nessa prática de engajamento. E eu queria ouvir de vocês o que diferencia as práticas de engajamento de pessoas da Novo que vocês acreditam que tenha dado como consequência aí todos esses prêmios. Bom, Carol, eu vou te trazer a experiência que eu vivo lá no site Montes Claros. E é um padrão muito comum dos meus colegas de recursos humanos me procurarem quais são as práticas que você implanta lá. E eu diria que não são as práticas, né? O caminho nosso é o compreender e o aceitar que a gente não sabe. Então, é o pensamento científico, começa por aí. Quando eu entrei lá no site Mock em 2019, a gente estava, se eu não me engano, em 49º, alguma coisa assim, no ranking. E a gente já tinha várias práticas positivas no site, já era uma empresa muito positiva. Só que faltava, talvez, ouvir as pessoas. E a partir daí, a gente implementou uma metodologia que foi basicamente de pesquisa científica.
Então, a gente implementou um check pulse mensal, onde a gente ouvia as pessoas. Com base nesse check pulse, a gente identificava grupos que precisavam ter maior voz. E aí a gente ia lá, fazia grupos focais, identificava quais eram as melhorias que precisavam ser feitas e aí implementava. E aí, como toda pesquisa científica, no mês seguinte a gente aplicava o mesmo check pulse e aí a gente ia rodando e encontrando as melhorias. Então, eu diria que a prática fundamental que a gente implementou lá foi dar voz às pessoas, ouvir as pessoas. Agora, óbvio que isso estava ancorado numa intenção muito positiva. Porque quando a gente começou esse trabalho lá atrás, a gente tinha, sim, ancorado uma visão de ser a melhor empresa para trabalhar. E a gente tá no primeiro lugar em 2 anos consecutivos. Mas, em momento algum, as ações que a gente tomou foi para que a gente fosse a melhor empresa para trabalhar. Não e sim para melhorar a vida das pessoas de fato. Não foi isso que motivou, né? Muito mais uma consequência de um bom trabalho. Exatamente. Perfeito. E eu acho que é muito importante também, né, Eden, falar que a Novo globalmente tem como plano estratégico ser esse melhor lugar para se trabalhar, né? Quando a gente pega a estratégia do Global, e é uma empresa genuinamente preocupada com pessoas. Então, a gente tem muita autonomia para... E aí, acho que eu falo que a gente tem esse ponto comum, Carol, que é tratar engajamento, a gente brinca lá na afiliada brasileira, always on, com consistência, com frequência, para dar realmente essa cadência e a importância estratégica para o tema, né? Acho que são pontos comuns, né, Eden? Sim, perfeito. Essa questão que você falou da consistência, da cadência, é o que faz toda a diferença. Eu trabalhei muito já com práticas de engajamento em empresas e o mais comum é as empresas começarem com um plano de ação estruturado e ao longo do ano perderem o momento, perderem o acompanhamento, aquela pauta ela vai ficando para depois, vai sendo tomada pela rotina. E cai no esquecimento, até que chega a hora da próxima medição e aí vem a frustração. Tem descredibilidade, né? Exato. Eu tenho para mim que essa é uma das grandes falhas dos colegas de recursos humanos, é não tratar recursos humanos com a seriedade que ele realmente é. Você não faz um orçamento financeiro e vai olhar esse orçamento financeiro no ano que vem. Você olha todo mês, ou mais do que isso. Então, por que não olhar para engajamento todo mês? Então, tratar com essa seriedade. E aí, o segundo ponto é achar que tem a resposta. Porque a gente estuda, a gente lê, a gente se atualiza e a gente chega lá com as respostas prontas. E, às vezes, não é o que a pessoa precisa. Não é o que as pessoas que estão trabalhando ali precisam. Então, ter essa humildade para entender que a resposta está no outro e não em você é fundamental, né? Até porque a necessidade é do outro, né? É do outro, é o mesmo padrão. Acho que como a gente ama o problema antes de amar a solução, né? Então, como a gente usa as nossas pessoas, que são as pessoas para quem realmente a gente quer entregar algo diferente, para ouvi-las, entender a necessidade e a partir daí criar uma solução que realmente as atenda, né? E nem sempre a gente vai atender também, né? Porque o que acontece? Nesse trabalho que eu desenvolvi lá, foram 5 anos, né? De trabalho para chegar nesse ponto. E a gente encontra, assim, coisas concretas que são estruturais e que você precisa mudar e que você precisa fazer, etc. E você encontra um monte de percepção. E aí, como é que você vai trabalhar a percepção? E percepção, nem sempre você vai atender. Ou tem coisas concretas que você não vai atender. E aí tem que eu quero ganhar igual meu colega que trabalha, sei lá, em São Paulo. Não, vai ser diferente. Realidades diferentes. Eu quero ter, sei lá, liberdade para rodar o Brasil inteiro e trabalhar de onde eu quiser, tá? Mas seu cargo precisa que você esteja aqui. Então, como transitar nisso? E aí a gente tem que tocar no que é de consciência mesmo, no que é uma visão mais geral, menos concreta e mais abstrata, senão a gente não consegue sair disso. Que eu acho que o segundo pilar é a responsabilização, né? Acho que é tratar adultos como adultos, tratar né? Adultos como adultos, e ser humano que tem várias expectativas que às vezes não distingue expectativa de realidade. Exatamente. E eu acho que a gente fazer esse papel de apoiá-los nesse momento de entender realmente quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer, o que é deles, porque é uma jornada mútua, né?
Então, se eu estou entendendo bem, é ter uma escuta curiosa, uma escuta atenta, clareza na comunicação e também saber dizer não quando necessário, colocar os limites aí. Não me parece que vocês tenham dificuldade de lidar com isso, né? Porque tem algumas empresas que muitas vezes até em prol de um resultado de clima, elas acabam não sendo tão claras para não baixar a expectativa das pessoas. E o que acontece é efeito rebote, porque quanto menos clareza e menos resposta, maior é a expectativa. Então, quando vem um não, muitas vezes sem contexto, que a pessoa não está esperando, você coloca a frustração num nível, né? Eu acho que até pegando esse ponto, um dos pilares de desenvolvimento que a gente vem atuando são conversas corajosas. É exatamente isso. Para o nível de consciência acontecer, para a maturidade acontecer, essas conversas respeito sempre, e é um dos essentials, que são os valores da Novo Nordisk, que eu mais admiro. E quando existe... a gente tem uma auditoria que chama Facilitation, que eu nunca tinha visto em outra empresa, que são executivos, ex-executivos super sêniores da Novo Nordisk globalmente, que se tornam consultores de cultura. E eles visitam os países para entender se a cultura está sendo vivida no dia a dia. E respeito por pessoas é um tópico que, naturalmente, todos os nossos colaboradores, todas as nossas pessoas falam, a gente percebe isso, né? Então, acho que é sobre pessoas e essas conversas corajosas ajudar que essa jornada seja, como eu falei, mútua, que seja comum, né? E que seja evolutiva, né? E essas conversas corajosas, como é que elas acontecem, Beth? São mediadas por essas pessoas que vêm para os países ou a sua equipe faz com grupos de líderes? Não, as conversas corajosas é o fundamento que a gente prepara a liderança, que a gente prepara as pessoas. Acho que o mesmo conceito de feedback, né? Para você ter um bom feedback, você precisa ter abertura para receber esse feedback, né? Então, é um fundamento de preparação para que todas as pessoas estejam preparadas para essas conversas corajosas, né? Essa consultoria, que a gente fala que é uma consultoria interna, é muito para garantir essa prática diária dos nossos valores, para que a gente sinta a cultura desde uma definição estratégica, de um plano tático, da execução no dia a dia. Então, é muito mais para garantir a prática da nossa cultura, dos nossos valores. Que legal! E como é que vocês descreveriam de maneira simples a cultura da Novo Nordisk? Eu diria que é uma cultura humilde, uma cultura de cuidado, né? Uma cultura de respeito. Isso a gente percebe, é muito importante isso. Enfim, isso é refletido nos executivos que você lida, nas pessoas que você interage. E naturalmente, porque assim, nós temos muita coisa escrita, sabe? Tem os Essentials que a gente vive, tem ali o Novo Nordisk Way, tem muito material. Só que mais do que isso, a gente tem o comportamento observável. Então, você consegue perceber isso em todo mundo da organização. Dificilmente você vai encontrar alguém muito fora disso e quando aparece, fica pouco tempo, porque é expelido da organização de forma geral. E eu acho que o Novo Nordisk Way são os nossos essentials, né? São os 10 essentials, e é quase centenário, é muito legal de ver, né? Mas o que mais me admira é que, mesmo tendo essa espinha dorsal tão sólida, a Novo é uma empresa centenária, né? Mas que vem buscando evoluir. Talvez é um processo, uma empresa ainda mais analógica, mas é uma empresa que faz intencionalmente a busca por evoluir, por ser uma empresa diferente, até porque a gente vive um contexto de mundo muito diferente, né? Então, eu particularmente admiro muito essa consistência cultural, mas ao mesmo tempo uma intenção de se desenvolver, de continuar movendo, né? É uma empresa centenária, mas que tem uma mentalidade jovial, né? Que aprende, que é humilde. Sim, acho que o Eden falou dessa questão da humildade, né? Ele falou. Eu acho que isso é base lá. E com relação à preparação da liderança, é comum vocês terem muitas pessoas formadas internamente para essas posições de liderança? Lá em Montes Claros, a maioria esmagadora das pessoas foram formadas internamente. Né? Agora está mudando um pouco, porque a gente contratou bastante gente, então a gente cresceu. Agora, quando eu fui contratado em 2019, eu era o único diretor que veio do mercado e que não tinha entrado lá como estagiário. Nossa! Né? Todos os meus colegas cresceram dentro da organização, então é muito comum isso ali. O que é muito bom, né? Traz uma cultura muito forte, as pessoas estão muito bem alinhadas e tudo, mas nem sempre traz a oxigenação necessária. E agora a gente está tendo uma mescla dessas pessoas que vêm de fora e as pessoas que estão ali dentro da organização. É uma organização muito boa.
de se trabalhar. É um lugar muito bacana mesmo. Eu acho que, trazendo um pouco da nossa perspectiva na afiliada, a gente tem um índice de 30% de promoções internas, que quando comparado com o mercado é bem positivo. Quando fala de liderança, ele é até mais alto, mas o Éden tocou num ponto que a gente também tem olhado com muito cuidado, né? Considerando essa evolução que a gente precisa ter, qual é o equilíbrio entre oxigenar e trazer uma expertise, uma habilidade nova do mercado e desenvolver nossas pessoas, né? Ou aproveitar os nossos talentos. O que eu acho muito legal, falando de práticas, né? É que todas as vagas... vou te falar que talvez não 100%, mas mais do que 90% são divulgadas globalmente. E qualquer pessoa pode se inscrever nessas vagas por aplicativos, por sites da própria empresa. Então, existe um ambiente muito fértil para carreira mesmo, para desenvolvimento, para aprendizado. Acho que isso é muito bacana. Isso é um atrativo, especialmente para as pessoas que estão no início, meio de carreira, em termos de desenvolvimento, que é excepcional, né? E até... essa possibilidade que se cria. E até o Short Term Assignment, que é o que a gente chama uma prática de te tirar um pouquinho do seu contexto, né, da sua área de expertise, e te dar um período de desenvolvimento em outras áreas com a possibilidade concreta de voltar para a sua posição. Então, acho que isso faz com que a gente tenha profissionais com uma experiência muito organizacional, com conhecimento mais amplo. Acho que são práticas globais que sustentam bastante o nosso dia a dia, né? Sim. E que tem tudo a ver com os anseios, principalmente dessas gerações mais jovens que estão chegando, né? Que é de aprendizado rápido, de contexto global, desse movimento todo que é possibilitado. E o nosso rápido crescimento, né, Eden? Porque é uma empresa que cresce muito, então a gente precisa, até voltando à tua pergunta original, preparar pessoas para novas posições, para cargos mais complexos, né? Então, acho que é um ganha-ganha, né? Hoje é interessante porque... o que eu percebo é o seguinte, a gente tem cada vez mais as novas gerações entrando na organização com uma pressa muito grande de crescer na carreira, o que nem sempre reflete na realidade, né? Você tem ali o rapaz que entrou como estagiário e em 3 meses ele já quer estar assumindo um cargo de liderança, etc. E tem todo um caminho a seguir. É óbvio que existem os outliers e a gente tem maneiras de identificar e de tentar criar um caminho para essas pessoas, mas no geral tem um tempo de maturação. Então... eu vejo que tem um desafio entre como casar nessas oportunidades internas, tudo que acontece dentro da organização, com os desejos e anseios das pessoas. Por outro lado, o que a gente tem lá também é o seguinte, a gente tem essa amplitude global, né? Então, é uma empresa muito grande, que tem vagas em vários locais. E, naturalmente... os talentos, eles vão buscar essas vagas, né? Não dá para julgar, né? A pessoa tá ali, um analista que mora lá em Montes Claros, ele, sei lá, muda para Copenhague, para França, e diz, cara, eu quero ter uma oportunidade de carreira fantástica, né? Sei lá, muda, paga a faculdade da filha, constrói a casa que vai ser a aposentadoria, eu não sei. Agora, por outro lado... a França, Copenhague, etc., às vezes é o sonho de algumas pessoas. Montes Claros, normalmente, não é o sonho de quem está na França ou está em Copenhague. Então, a gente olha com muito carinho, porque também, por outro lado, nós não vamos bloquear os nossos talentos. Então, a pergunta que a gente faz é como que a gente vai transformar, talvez, a maior fábrica de insulina na maior fábrica de talentos. Como que a gente pode buscar na comunidade... ajudar a comunidade nesse sentido, colocar as pessoas para dentro, ajudar nesse desenvolvimento das pessoas para que a gente possa mandar essas pessoas aí para fora para brilhar. E o que você falou, Éden, faz sentido para muitas empresas que estão geograficamente fora das grandes cidades. Eu tenho vários clientes que passam por essa dor, que é de atrair talentos para suas empresas quando você tem uma empresa que está fora do eixo, né? A gente hoje, com essa questão até de trabalho híbrido ou remoto, a gente tem um pouco mais de possibilidade, se esse for o caso, né, o sistema de trabalho da empresa, mas ainda assim, essa atratividade, ela é uma coisa que, né, dá trabalho. Né? Precisa ser um perfil muito específico, assim. Eu, por exemplo, adoro morar em Montes Claros, adoro morar lá. Mas nem todo mundo gostaria de ter a vida tranquila que eu tenho lá em Montes Claros, entende? Então, para você atrair as pessoas é muito mais complexo, porque tendencialmente, se a pessoa está precisando de trabalho, ela está procurando emprego, ela vai aceitar, ela vai falar que quer, ela vai falar que é o sonho dela viver numa cidade menor e tal, etc.
Mas pouco tempo depois, ela já enfrentando aquela realidade, pode começar a surgir as dúvidas. Ah, não, eu quero voltar, tenho saudade da minha família, etc, etc. Então, é muito mais fácil e... Não é que é muito mais fácil, mas é muito mais consistente a gente investir na comunidade, desenvolver a comunidade, para que a gente encontre o perfil de talento que a gente queria e a competência técnica que a gente ensina em casa, né? E vocês têm feito programas específicos para isso? Muito Do programa, que eles consistem? muito programa. Desde jovem aprendiz, estagiário, programa de formação na comunidade, não necessariamente para Novo Nordisk, mas para qualquer outras empresas da região. A gente tem uma atuação muito ativa na comunidade. Isso mais para início de carreira, posições de entrada? Mais para início de carreira, exatamente. Abrange inglês também, por exemplo? Abrange inglês, abrange um monte de coisa. Porque isso é uma barreira grande. É uma barreira. Sim. E na minha, vou até falar em nome aqui do Éden, que é muito humilde, mas quando a gente visita a fábrica, né, é muito claro, assim, como esse desenvolvimento está nos detalhes, de professor de inglês disponível para qualquer funcionário, tem uma reunião específica, quer desenvolver algum vocabulário específico. Então, acho que é nos detalhes, mas existe, sim, um desenvolvimento muito forte, né? Sim. Sim. E acho que a sociedade local respira, de alguma forma, a Novo Nordisk, porque a Novo Nordisk é muito ativa, né? É um oásis ali na região mesmo. E é isso, quando você dá as oportunidades para as pessoas e ajuda a vencer algumas barreiras, porque a língua é uma barreira, né? Que às vezes as pessoas, na realidade delas, fora da empresa, não vão ter condições de suprir. Então, quando você investe nessas coisas, você tem realmente, nivela. E aí vai a atitude, a vontade de crescer, o trabalho duro, que isso não tem como, né? A pessoa Sim. tem que fazer por ela mesma. Sim. Mas vocês dão todo o caminho. Então, Sim. isso é muito legal. Muito legal. Vamos falar de perfil de liderança. Como que vocês descreveriam os melhores líderes da Novo hoje? O que eles têm de diferente dos outros? Eu acho que é engraçado... Bom, deixa eu estruturar meu pensamento aqui, porque é tão amplo quando a gente fala de liderança, né? Mas, para mim, é aquele líder que realmente constrói confiança, relações de confiança. Na Afiliada Brasileira, a gente tem trabalhado muito um conceito do GPTW, de Leadership for All, do Leader for All, que é o líder que inspira, é o líder que motiva, é o líder que é coerente, é o líder que faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar, que gera um ambiente saudável, porque não adianta só cobrar os resultados e não se preocupar com a pessoa que entrega aquele resultado. Então, eu acho que é essa combinação de conhecer o negócio e conhecer as pessoas para gerar essa credibilidade, essa relação de confiança. Porque quando você tem alguém que você confia, você vai junto, né? Então, para mim, tudo é mais natural. Teria outras características que eu posso estar puxando aqui, líderes que eu admiro, e eu acho que esse é um diferencial da Novo também. A gente trabalha com líderes que a gente admira, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos empurram algumas vezes, mas eu pensaria ou eu daria um foco nessa questão da construção da confiança mesmo. Perfeito. Obrigada, Beth. Eu concordo com a Beth. A gente precisa de líderes maduros, né? Líderes adultos. Parece que é uma coisa muito básica ainda, mas a gente tem líderes, pessoas de 40, 50, que não são adultos. Que ter essa maturidade psíquica de compreender que pessoas são falhas e que a pessoa não falha porque ela quer, e conseguir lidar com aquilo e ajudar a pessoa a não falhar mais ou corrigir, falhar de outras formas, não daquela de novo, e tratar isso com naturalidade, é uma competência psíquica, emocional que não é tão simples de se encontrar no mercado. Custosa, né? Porque a maneira mais fácil é dar murro na mesa, pôr dedo na cara, culpar as pessoas, procurar quem é o culpado, chamar todo mundo de incompetente. Usar da sua hierarquia, às vezes. Usar da hierarquia, do poder, do controle, às vezes, né? E aí precisa de ter essa maturidade psíquica, até para correr certos riscos, né? Porque senão você não desenvolve as pessoas. Para deixar as pessoas errar num ambiente controlado, então vai lá e faz. Às vezes a pessoa vai fazer o que você não faria, você faria completamente diferente. Mas às vezes dá certo, né?
A gente tem lá em Montes Claros, em todo esse caminho nosso aí de engajamento, a gente criou um negócio chamado menu de ações, né? Então, eu fui medindo estatisticamente tudo que funcionava para determinada coisa. Por exemplo, percepção de justiça, o que mais funcionava? E aí tinha ações específicas. Só que o líder tem a autonomia para fazer aquelas ações ou inventar uma coisa nova. Na maioria das vezes, quando ele inventa uma coisa nova, não dá certo. Aí ele volta para as ações. Pelo menos não de primeira, Não né? de primeira. Então, tem 2 pontos. Primeiro, eu, como recursos humanos, eu não fui lá obrigar ele a fazer uma coisa que eu acho que está certo. Na verdade, eu não acho, né? Está estatisticamente comprovado que deu certo. Mas, e aí ele volta, quando ele volta, ele está querendo fazer aquilo, então ele faz bem feito. Então, isso ainda aumenta a probabilidade daquilo dar certo. Intenção, né? É intenção. E, eventualmente, alguém surge com uma coisa que ninguém pensou ainda e que dá certo e que vai entrar nesse menu de artefato para inspirar outros lá na frente. Então, entender esse contexto, ter maturidade para lidar com ele, maturidade emocional, maturidade psíquica, para deixar as pessoas seguirem os caminhos, né? Dentro, óbvio, de um ambiente controlado e dentro de limites, isso é extremamente importante. Se a pessoa vem se posicionando como pai, quem manda sou eu, quem sabe sou eu, ou talvez como criança, né? Tudo que a empresa mandar eu vou fazer, não vou questionar nada, etc. Não funciona. Então, Ou vítima, né? Tem que ter um posicionamento maduro, eu diria. E acho que até trazendo essa realidade para o contexto organizacional, recentemente, e tem sido um projeto do Global também, Carol, trazendo para as nossas práticas de gestão, né? Que é um treinamento chamado Expanding, onde os nossos líderes sêniores vão para a Dinamarca, eles ficam num acampamento e o trabalho é extremamente emocional, trabalhando o autoconhecimento profundo, os seus padrões. É muito nesse sentido de ter líderes maduros realmente que possam empoderar e fazer com que as pessoas inovem ou entreguem os seus melhores no nosso ambiente de trabalho, né? Excelente. Então, vocês têm esse apoio até mais psicológico nesse sentido, que vai além da esfera do executivo e olha o ser humano como de uma forma todo. Sistêmica, sim. E o líder nesse papel, né? O líder, a importância dele, como o Éder falou, de desenvolver essa maturidade, de aprender a lidar com seus ganchos, né? Com aqueles ganchos psíquicos, para que ele realmente possa liderar, direcionar o time de alta performance, né? Vocês estão trazendo um tema, gente, que é justamente saúde mental. A gente acabou entrando nele meio que naturalmente e é um dos temas que eu tenho sido mais chamada também para falar nas organizações, ou seja, até com jornalistas e tal, porque as empresas não estão conseguindo encontrar uma maneira de cuidar disso. Seja pela pressão por resultados, a gente está num país que está passando também por uma instabilidade econômica, que ninguém sabe direito o que vai ser, com isso aumenta a pressão, e com esse aumento de pressão as pessoas tendem a ficar mais curtoprazistas e tendem enfim, aumentar esse nível de ansiedade, de cobrança. Como é que vocês têm lidado com essa saúde mental? Vocês já estão trazendo algumas coisas, mas assim, orientações práticas que quem nos ouve, de repente, pode fazer sem muito recurso, sem mandar alguém para um programa internacional. Eu vou puxar e você complementa. Mas, de novo, é outro pilar estratégico da Novo Nordisk. E é muito bacana de ver que saúde mental é prioridade. Acho que quando a gente olha, né, recentes estudos aí da Organização Mundial de Saúde, é o tópico número 1. Sim. E aí a gente tem trabalhado de forma muito prática, Carol, trazendo aí para a tua pergunta, priorização. E objetivos comuns. Porque é muito fácil a gente se perder em tantas coisas que podem ser feitas, mas o que a gente tem que priorizar? Qual que é a atividade que vai gerar maior impacto para a organização? Então, a gente tem trabalhado muito isso de forma prática com a metodologia de OKRs, né, de objetivos e resultados chaves, e tem dado um senso de objetivos comuns para a afiliada. A gente tem falado muito abertamente, né? Então, quando a gente fala de conversas corajosas, é inclusive letrar o líder que muitas vezes não consegue lidar com uma pessoa com depressão,
com uma pessoa com burnout. Então, como a depressão nem é algo causado pela organização. Então, a gente tem que fazer com que esses indivíduos sejam funcionais, porque a gente quer integrá-los, né, na nossa organização. Então, é falar muito abertamente sobre saúde mental. Este ano, a gente trabalhou fortemente em protocolos para prevenir, não remediar. E acho que eu poderia falar muito mais, mas eu quero ouvir o Éden também, que faz um trabalho muito legal, né? Eu entendo que hoje a gente vive num sistema onde ele fomenta e favorece o medo, né? Então, a pergunta que você fez foi o que a pessoa que não tem condição de investir, que não tem condição de fazer, poderia fazer? Eu começaria abrindo seus olhos, abre seus olhos, tá? A rede social tá aí, você pode ir lá, você pode estudar, você pode aprender, você pode ter coisas positivas, mas tem um monte de coisa ruim lá. E o sistema que a gente vive, ele é armado e montado para fomentar o medo. Por quê? Porque o medo gera o consumismo, né? E faz o sistema funcionar. Tudo que a gente vê, tudo que a gente analisa do mundo é baseado na nossa percepção. E a minha percepção, a sua percepção, é baseado naquilo que você vive, naquilo que você consome. Tem um termo de TI que chama garbage in, garbage out. Né? Lixo entra, lixo sai. Então, o que você anda colocando para dentro de você? E aí, a gente pega essas pessoas, né, que estão vivendo esse mundo hiperconectado e muitas vezes vai por caminhos, né? A gente costuma brincar que a pessoa tá ali, vai deitar na cama e começa ali quando ela assusta, tá 3 da manhã e ela tá pesquisando alguma coisa que ela nunca pensou, nunca imaginou. E ela começa a criar dentro dela padrões, visões de mundo que são muito catastróficas. Ou imediatistas, ou vitimistas, isso é muito comum. E aí essa pessoa vai para dentro da organização. Então, o que a gente busca trabalhar com essas pessoas é exatamente esse despertar mesmo, para entender que ela é uma peça dentro desse sistema, ao mesmo tempo que ela é um ser infinito, né? E a única pessoa que pode fazer a diferença para ela é ela mesma, nesse contexto. Então, protagonismo, né? Ter o protagonismo disso. E realmente tomar as rédeas da vida, porque eu tenho percebido isso, a Novo tem mudado muito, né? A gente estava conversando ali fora, né, Beth? Assim, mais uma mudança organizacional, um e-mail, etc. E, às vezes, a mudança, para a maioria das pessoas, significa medo. Por quê? Porque a gente é moldado, o nosso cérebro é estruturado para manter o mesmo que a gente fez ontem. Por quê? Porque isso garante a nossa sobrevivência. Então, mudança, a maioria das pessoas aciona o gatilho medo. Então, o que a gente vem trabalhando lá em Montes Claros é a entrega mesmo. Por mais filosófico ou hippie que isso possa parecer, sabe, a entrega para o fluxo da vida, né? Pensa, teve uma mudança organizacional na Dinamarca. Ai, meu Deus! Cara, isso não vai impactar em nada no seu trabalho aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Vive esse processo. Óbvio que a gente não é máquina. Então, teremos sentimentos, teremos dúvidas, teremos medo. Agora, escolher ficar agarrado a isso, a esse sentimento, durante um bom tempo, em função das narrativas que a gente cria na nossa cabeça, que alimentam esses sentimentos, e aí vai impactar num comportamento, seja de falta de atenção, seja de reclamação, seja de não cumprir, seja de resistir a uma cultura, enfim, ser detrator de uma cultura, aí já é uma escolha. Então, trazer essa profundidade de análise para as pessoas, para eles compreenderem que as cartas do jogo estão aí. Enquanto eu estiver reclamando, eu não vou conseguir jogar. Vamos pegar essas cartas e vamos jogar? Vamos ver o que o universo traz para a gente? É interessante. É por isso que é tão importante essa maturidade psíquica da liderança, para conseguir ter esse nível de discernimento, primeiro, do que é medo, o que é realidade, e como eu atuo para desbloquear esses caminhos, né? Fazer com que as pessoas realmente consigam suportar o processo, né? Encarar a realidade de uma maneira mais aberta. E criar um ambiente do termo que a gente está escutando tanto, né? De segurança psicológica, né? Para você falar, a gente estava até comentando sobre isso, né, da possibilidade da gente expressar, independente da gente concordar, a gente não concordar, mas a gente expressar e a partir daí a gente trilhar um caminho comum, né? Então, eu acho que a maturidade para a gente realmente conseguir separar o que não é tão positivo e como a gente desafia e muda esse contexto, né? E segurança psicológica não é um termo de RH, não é um termo fluff, não é um negócio de abraçador de árvore. Cara, a primeira coisa que você precisa para solucionar um problema
é saber que você tem um problema. Admitir que você tem um Exatamente. problema, né? Então, assim, se você não tem segurança psicológica na sua organização, você jamais vai saber que você tem um problema. Ah, mas eu vou abrir espaço para as pessoas reclamarem. Talvez no início até seja, cara. Mas na medida que você vai tratando isso, você vai ajudando a própria pessoa a solucionar essas questões. O contrário disso a pessoa vai manter a narrativa e você só vai colher o comportamento Elaborar, depois. né? A gente Estamos tem... filosófico aí. Tá ficando filosófico, mas ao mesmo tempo são as raízes mesmo, né? De onde vêm esses bloqueios. Eu acho que o mais desafiador para a maioria das empresas é justamente criar esse ambiente que, pelo que eu estou entendendo de vocês têm conseguido fazer, onde essas conversas acontecem, onde as pessoas têm espaço para trazer os seus erros, os seus medos, e a liderança, de alguma forma, está preparada para lidar com isso. E humanizar. Em algum momento, a organização ela é uma composição de seres humanos, né? Então, ela é só um CNPJ. Quem faz a organização são esses seres humanos. Então, como que a gente humaniza mesmo esses ambientes de trabalho, né? E eu estou ouvindo liderança humanizada, por outro lado, eu também estou ouvindo uma gestão baseada em dados, onde vocês têm um acompanhamento bastante sistemático de indicadores através desses pulsos. Esses pulsos são mensais que vocês fazem. Eu fiz ele mensal durante alguns anos, agora eu já estou fazendo trimestral, porque o nosso engajamento está bem alto, não é mais necessário. Estatisticamente, não é mais necessário fazer mensal. E você tem uma equipe dedicada a esse processo. Eu tive no passado uma equipe dedicada a esse processo, hoje em dia eu não tenho mais, já foi suficiente para tirar recurso daquilo e começar a passar esse processo na mão dos líderes, né? Então, hoje, sim, eu tenho os HRBPs que trabalham comigo, mas é um processo muito mais suave em termos de energia do que foi colocado anteriormente. E acho que também, porque até pegando um gancho, nós subimos na afiliada brasileira, é a mesma cultura, é a mesma empresa, mas nós temos CNPJs diferentes, né? Então, a afiliada a gente cresceu da 30ª posição para a 10ª posição no ranking nacional, nas médias empresas. A gente teve o 3º lugar em mulheres, no ranking de mulheres, e o 4º em saúde. Mas o que eu queria reforçar dos dados, né? Porque humanizar não é não monitorar, não é não ter uma prática de gestão, né? Ao contrário, é combinar essas duas coisas, né? E a gente tem usado, você falou da liderança, a gente tem empoderado muito a liderança, responsabilizado a liderança para fazer isso. Na afiliada, a gente tem mais de 90% das áreas criando seus planos de ação, monitorando seus planos de ação e mostrando os resultados atingidos a partir desse plano, que é o que você falou, né, do acompanhamento. E é muito impressionante quando a gente vê esse dado, porque a gente teve um incremento absurdo neste ano de pessoas que responderam à pesquisa, quase 100%. Uau. Porque elas querem participar, elas querem ser escutadas e elas querem fazer parte desse processo. Essa alta adesão é sinal de confiança, é sinal de que eu sei que vai ser feito algo de positivo com isso. Então, o meu tempo aqui é um tempo que vale a pena investir. Sim. Né? E uma boa notícia para você que está nos ouvindo e está pensando, puxa, mas esse trabalho é um trabalho sem fim, é que, de fato, uma vez que ele é bem estruturado, depois ele vai entrar no fluxo de ações do dia a dia e vai ser mais leve, como você colocou, uma vez que ele esteja bem estruturado. Sim. Né? Então, nos primeiros anos, sim, dá trabalho, e é por isso que muita gente desiste. E eu quero chamar a atenção, porque a quantidade de empresas que teria potencial para ter resultados altíssimos de engajamento e desiste no meio do caminho é enorme. Né? E a gente vai aprendendo, né, como tudo na vida. Então, por exemplo, esse trabalho lá atrás tinha um recurso muito grande. Eu fiz um trabalho de People Analytics, então tinha análises estatísticas profundas, etc., que foi mostrando para a gente os caminhos. Porém, não foi a estatística. Eu sou apaixonado com estatística, com People Analytics. E eu sou apaixonado também com psicologia, com filosofia, com espiritualidade. Mas não foi a estatística que levou a gente até lá. Teve muito de intuição. Teve muito de olhar para aqueles dados e falar assim, cara, vamos seguir esse caminho aqui, ó. Esse caminho que vai. Um outro ponto importante. Você vai aprendendo quais são as chaves. E você vai aprendendo que se você virar essa chave aqui, outra ali, etc., isso vai levando o caminho. Lá atrás, quando a gente começou, eu tinha 30% de engajamento na Pulse. Olha! Por quê? E a gente não fazia muito, não pressionava as pessoas para responderem. Por quê?
minha hipótese, de um lado, tinha o líder que estava preocupado de ser exposto com a pulse. Do outro lado, tinha o empregado, o colaborador, ou as pessoas que trabalham, como a gente fala, que estava preocupado de falar mal e ser mandado embora. Com o tempo, isso foi desenvolvendo. As pessoas respondiam, viam que tinha uma resposta. Nenhum líder era exposto. Então, essas decisões, essas chaves precisam ser tomadas. Porque se eu vou lá na empresa, aplico uma pulse e coloco os líderes lá, quem está acima, quem está abaixo, etc., e apresento para o presidente, e o presidente chama aqueles que estão abaixo para levar uma sapatada, esse negócio não vai para frente. Exatamente. Pode até aumentar a pesquisa, mas vai aumentar a que custo? Sob pressão, sobre coação, não é genuíno. Né? Acho que não é sustentável. Disso, não é sustentável. Exatamente. É. Eu acho que Então, de novo é a credibilidade, né, do processo. É de onde está vindo. De onde está saindo, qual foi a intenção de criar esse programa? Eu quero ser o best place to work porque eu vou sair na capa da revista, porque eu vou fazer podcast, porque etc. Cara, não é por aí. É o meu ambiente de trabalho, isso, né? Exatamente. Porque somos seres humanos, porque a gente está aqui num objetivo comum. E você falou de um importante pilar, que é a comunicação, né, Carol? Porque o que a gente tem trabalhado é assim, o seu ambiente de trabalho. E a gente tem descentralizado bastante, porque nós só somos a ferramenta também, né? Mas são gestores, são as pessoas que vão fazer esse ambiente no dia a dia. A gente tem convidado pessoas de diferentes níveis para fazer parte, agora que a gente já está mais maduro no processo, né? É uma evolução, como a Erin tem falado, dos grupos de engajamento para os pontos que são críticos para a organização naquele momento. Então, acho que ajuda a gente a dar ênfase no que é importante, né? Perfeito. Não, olha, muitas lições aqui, gente, muitos insights, eu diria, né? Que eu acho que cabe agora a cada um interpretar e colocar no nível de maturidade da sua organização. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e eu sei que o setor farmacêutico ele tem normalmente se destacado, que é em práticas de inovação dentro das empresas, de ambientes colaborativos e práticas de inovação. Até porque vocês vivem uma realidade de quebra de patentes que é muito comum no setor. E vocês precisam estar sempre correndo, inovando e pensando qual é a próxima, né? Então, eu queria entender como é que vocês fomentam esses ambientes de inovação, de colaboração. Se tem alguma prática que pode ser replicada? Sim. O que acontece? Lá em Montes Claros a gente é uma fábrica. Então, as inovações, as grandes inovações de produto, etc, tudo é feito fora. Porém, nós temos uma área de inovação lá dentro da organização, com pessoas alocadas que trabalham nisso. E eles vão olhar as oportunidades dentro desse escopo de fábrica que a gente tem, como a gente pode inovar ali dentro. Além disso, a gente tem uma área de Lean, que basicamente é melhoria contínua, pode dar o nome que quiser. Lá a gente chama de Lean. E onde a gente está buscando também, de novo, dar voz às pessoas que fazem o processo para que eles possam melhorar. Então, assim, tem exemplos absurdos. A gente tem lá a Semana Kaizen, que já está indo, acho que, para o 2º ano consecutivo que a gente faz isso. Antes tinha a metodologia Kata. Eu acho que metodologias, isso é até meio controverso, eu acho que metodologias você dá nome que você quiser. No final é tudo a mesma coisa. Você olha para um processo, você busca alternativas, você faz um experimento, você mede, você vê se você está no caminho certo, no caminho errado e tenta de novo e assim vai. Então, a gente tenta fazer isso lá, o ponto de a gente ter muito exemplo positivo, economia, inovação, né, de processo. Ali já foi mais um plano, né? Tinha um plano de investimento, foi feito esse reservatório, enfim, já estava traçado ali um processo maior. Mas, por exemplo, a gente teve lá, tem umas empilhadeiras, o pessoal trabalha com as empilhadeiras. Isso eu achei fantástico. E aí alguém se machucou, porque colocou o pé para fora e tinha se machucado numa empilhadeira dessa, e eles dirigem em pé esse negócio. E aí tava meio que mal cuidado, não é mal cuidado, é porque é uma máquina industrial. Lá é tudo muito novinho, muito bonitinho. Aí fizeram um processo lá específico, as pessoas que trabalham com isso desenvolveram, não sei se vocês conhecem carro antigo, vocês conhecem? Tem Opala SS. Tem um carro chamado Opala SS, que é um carro antigo e tal, ele tinha umas faixas e era escrito SS e tal. E aí o pessoal começou a cuidar das empilhadeiras caracterizada dos carros antigos. Então tem uma ali roxa, tem uma prata, tem uma não sei o quê, com essas faixas SS, etc.
E isso, de forma natural, e que veio deles, a gente tem esse empilhadeiras que dá para sair em revista. Sério? E eles colocaram coisas em voltas, que aí evita os acidentes, etc. Então, assim... Criaram um vínculo afetivo. Criaram, exatamente, com o negócio ali. empilhadeiras. E aí você acha assim, não é só... Imagina se fosse um técnico de segurança falando para fazer isso. Não ia funcionar, não ia dar certo. Ó, a criatividade em ação, né? Exatamente. Aí você pensa assim, pô, mas aí você tá manipulando o cara para não sei o quê. Não, o cara fica feliz de estar trabalhando ali na empilhadeira dele também, Exato. entendeu? Ele pode colocar a individualidade dele, a personalidade dele naquilo. Então, abrir esses espaços... Quando você assusta, você tem na mesa uma proposta fantástica de algo que você não queria pensar, né? E muitas vezes isso nem custa tanto dinheiro. Nada. É isso que eu ia falar, Carol. A gente tem o Reimagine Health Together, né? Que é o nosso slogan de reimaginar a saúde juntos, né? E tem algumas premiações para inovação, para simplificação de processos. E é impressionante como as nossas pessoas participam desses processos, inscrevem ações, projetos. E aí, no final, a gente vai olhar, nossa, era um problema que a gente não estava dando atenção e que era muito simples de resolver, né? Às vezes, uma iniciativa básica, mas que gera um impacto muito grande, né? Então, acho que a gente incentiva. A gente tem um movimento cultural que chama o ILATAM, que nós estamos aqui na região de Latinoamérica, né? E que fala do test learning. Então, a gente trabalha muito esse conceito das pessoas testarem, aprenderem e evoluindo continuamente, né? Acho que não é metodologia de novo, não é o Tanto conceito. faz o nome, né? Mas é a intenção de realmente olhar e falar, o que eu posso fazer melhor, né? Acho que a gente tem esse espírito de sempre fazer um pouquinho melhor do que a gente fez ontem, né? Excelente. Eu acho que é isso que faz a gente ir longe. Não são processos mirabolantes, mas é a consistência, é a disciplina, é andar um pouco todo dia, né? E a questão, o princípio da melhoria contínua mesmo. Chame como quiser. É. Mas o sentimento de orgulho, né? Quando você vê seu nome ali de uma ação que gerou um impacto grande, ele vai movimentando outras pessoas a trazerem suas ideias, né? Acho que isso é muito orgânico. E, Beth, eu me lembrei agora de uma coisa que vocês também utilizam, que foi até a forma como a gente se conheceu, que é o uso da tecnologia para fazer experimentos com aplicativos, onde as pessoas também ali se engajam. Você quer falar um pouquinho disso? Quero sim. Acho que até foi uma inovação, porque diferente da fábrica, né, que as pessoas fisicamente, elas têm talvez uma frequência maior, né, do site. A gente tem uma grande parte das nossas pessoas distribuídas no Brasil, que são as nossas pessoas de campo, são os nossos consultores, né? Os nossos representantes. Então, a gente precisava, de alguma forma, impactar todos. E a gente criou o Game de Wellbeing, onde tinha, pelo aplicativo, diariamente, de manhãzinha, as pessoas recebiam algumas ações e conforme elas executavam as ações, simplesmente de ter um relacionamento social, porque é extremamente importante para o Wellbeing. Né? Aliás, eu fiquei impressionada quando eu li algumas pesquisas da Harvard. Eu achava que era atividade física, mas o relacionamento social, relações profundas, é o primeiro, né? Então, a gente trabalhou muito nesse conceito, né? De fala com alguém que você não conversa há muito tempo e que é muito rica para você, faz uma atividade física e posta, une-se com alguém da empresa e conheça a história dessa pessoa. Várias atividades ia pontuando. E a premiação era um day off, um dia de descanso. Virou uma competição, assim, saudável. Foi muito bacana, a gente teve uma adesão absurda. Então, foi a prática do well-being no dia a dia a partir de uma inovação. Perfeito. Test que a learning. gente aprende com eles. Porque vocês abrem um espaço ali, mas são as pessoas que constroem a experiência, né? Sim. Através do input delas. Então, eu acho que esse também é um bom uso da tecnologia associado à prática de gestão. A gente usar como plataforma e, em cima disso, construir as interações, desenhar essas experiências. E você democratiza, né? Porque, por exemplo, uma das ações que me chamou muita atenção é que a pessoa contava uma história marcante dela na empresa, né? E aí você começa a ler as histórias de uma pessoa nova, de uma pessoa antiga, vai dando aquele senso de comunidade mesmo, né? Pessoas que talvez não teriam a oportunidade, mesmo nas nossas convenções, nos momentos em que estamos juntos, de se encontrar, de ter tanto tempo para trocar, né? Quebra barreiras hierárquicas, geográficas. Então, tem diversas formas. Eu acho que quando a intenção é positiva, como você trouxe, a motivação é correta, a forma de você implementar, ela pode ser variada. Mas a motivação correta, acho que está na essência do sucesso, né? Eu gostei muito disso.
Até porque você pode até ganhar dinheiro, mas não vai ser sustentável. Exato. Você pode até faturar mais, mas como é que vai ser a reflexão disso? De volta, se a gente for pensar de forma egoísta, tá? Não vamos nem pensar das pessoas, etc. De forma egoísta. Se eu sou o primeiro lugar de qualquer coisa, pressionando, deixando as pessoas doentes, oprimindo as pessoas, qual o retorno energético que isso vai trazer para mim? Exato. E aí, de forma pragmática, é um dos nossos essentials, Carol. Assim, é muito bacana ver a tríade, né? Que a gente realmente não... a gente trabalha o desempenho financeiro, porque nós não somos uma filantropia, né? Então tem que ter o lucro, mas tem o desempenho financeiro, o desempenho social e o desempenho ambiental. Então, a Novo, ela trabalha muito esse contexto nesses 3 pilares, né? Nessa complementariedade. Excelente, gente. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, quero ouvir a resposta dos dois, para a gente encaminhar aqui para o fechamento. Éden, um erro que virou aprendizado para você? Nossa, eu erro Tô tanto, curiosa, amiga. hein? Eu erro tanto. Deixa eu pensar aqui de um que virou aprendizado. Eu acho que para mim, talvez... Eu mudei muito nesses 5 anos que eu trabalho na Novo Nordisk, em toda essa jornada. Lá atrás, eu acreditava muito em trazer bastante oferta para as pessoas, para que elas pudessem se desenvolver. Tá? E criar espaços e, às vezes, convencer. Eu acreditava muito no convencimento. Hoje, eu acredito mais no fluxo. Eu entendo que a pessoa vai até onde ela pode, sabe? Até onde ela consegue, até onde ela suporta. E tem caminhos que ela só vai cruzar se ela sentir que dá para cruzar. E tem pessoas que não vão cruzar certos caminhos. Então, eu acho que um aprendizado é esse respeito ao fluxo. Isso não significa que é resignar. Isso não significa que é deixar de dar o seu melhor, deixar de colocar energia, deixar de fazer. Mas fazer isso também respeitando o fluxo, entende? Interessante, muito legal. Obrigada. É engraçado, acho que a gente está aqui, aí a sinergia já... a física quântica, né? Já funciona. Já funciona, mas quem me conhece profissionalmente, pessoalmente, eu sou bastante pragmática e muito data-driven também, né? Muito de olhar o dado, falar o que isso me mostra. E ao mesmo tempo, muito humana. Só que eu amo movimento, eu amo mudanças. Eu falei disso na minha apresentação, quando você pediu para a gente falar um pouco mais sobre nós, né? Só que eu descobri que essa abertura para o movimento é meu. E aí eu chego na Novo, vindo do varejo, de um mercado muito dinâmico, vindo de tecnologia para uma indústria de saúde, né, farmacêutica, e tem um movimento diferente, até porque o tempo de maturidade dos produtos são diferentes. Então, eu chego com muita energia para fazer essa mudança, que inclusive era o meu mandato, para se buscar uma pessoa de um mercado diferente. Só que eu percebi que essa agilidade, talvez não é agilidade, essa pressa não é agilidade. Então, em alguns momentos, voltar 2 passos atrás é extremamente necessário, às vezes até para não convencer, mas para incentivar o outro a fazer esse movimento que o Éden comentou, né? Porque no final é sobre a pessoa se permitir, né, Éden? Sim. Então, eu tenho trabalhado muito essa percepção, esse cuidado do tempo do outro. Porque eu sou muito dinâmica, muito focada em resultado. Mas olhar para o outro, entender os seus momentos e respeitar para que depois a jornada seja mais fluida. Mais fluida. Puxa, que bacana, gente. E contraintuitivamente, o que eu tenho percebido é que os resultados têm sido maiores em qualquer nível que eu consigo atuar, que eu consigo pensar. Quando eu entrego para o fluxo da vida, a coisa reage de uma forma absurda. Isso é tão profundo que vocês estão trazendo, é tão difícil para a maioria das pessoas conseguir, né? Principalmente para executivo, com tanta pressão. Então, eu fico muito feliz de ouvi-los e ver que quem está trazendo isso é uma empresa que tem resultados excelentes, tanto de negócio quanto de pessoas. Né? Sim. Então, não é teórico, isso está sendo visto no dia a dia e
tem uma intenção muito legal, muito legal. Agora eu vou começar com você, Beth. Uhum. Um sonho que você ainda não realizou. Nossa, sonhos eu tenho muitos, assim como erros, né, Eden? Você trouxe uma questão do executivo tomar esse cuidado, né? Você acabou de falar. E acho que esse é um dos meus sonhos, porque tem que ter muita intencionalidade, sabe, Carol? Como executiva, eu já adoeci. E em um momento, até respeitando o limite do outro e respeitando o meu limite, eu falei assim, eu preciso tomar cuidado com esse movimento, né? Então, eu tenho sido muito intencional nessa jornada. E aí, um sonho é ser uma pessoa, uma velhinha, se Deus me permitir, aí falando de espiritualidade, cada um tem a sua, né? Mas minha parte eu vou fazer, de ser uma velhinha muito saudável. Uhum. Parece uma coisa muito pequena, mas tem toda uma história, né, pessoal por trás disso. Então, isso é um aspecto pessoal muito importante. Que eu seja saudável, do ponto de vista de propósito, e que eu seja ponte para que outras pessoas também tenham vidas saudáveis. Quando eu falo saudável, não é só fisicamente, né, emocionalmente. Então, eu quero ser ponte para essa jornada. Eu quero contar minha história, eu quero falar das vezes que eu caí, porque eu ainda caio. Eu falo pro meu time, gente, dessa semana eu voltei de férias, eu não estou equilibrada. Então, eu estou atenta a isso e eu vou mudar este padrão. Então, é de ter muita clareza de que não é fácil, mas é possível, né? Excelente. E profissional, não pelo resultado em si, pensando em Novo Nordisk agora, mas a gente vai chegar no primeiro lugar em médias empresas. Falo pelo menos as 3 primeiras. A gente está em 10º, o ranking é bem concorrido, mas é pelo que vem com isso, né? Por esse ambiente realmente que floresce o melhor das pessoas. Excelente. Obrigada, Beth. Falei um monte, não era um só, né? Muito bom. Obrigada. Eu entendo que eu já falei do sistema que a gente vive, onde fomenta o medo, tem o medo como a base, né? De todo o processo. E as organizações, eu entendo que elas são um vetor importante dentro desse jogo, porque muita gente trabalha nas organizações e uma cultura implementada numa organização reverbera para a família, reverbera para a vida da pessoa. Uhum. E eu tenho o sonho de ainda enxergar a espiritualidade dentro das organizações como algo muito concreto. E por que eu tenho esse sonho? Porque hoje o líder que está oprimindo alguém, o líder que está maltratando, o líder que está machucando, ele não tem consciência disso, né? A gente acaba que, independente de religião, quando a gente se conecta a uma força maior, suprema, a gente se alimenta dessa força. E quando a gente se alimenta dessa força, a gente não tem a necessidade de roubar essa energia do outro. Então, de forma até inconsciente, hoje a gente vê muito líder, muito executivo, muita organização como entidade mesmo, estruturada de forma a roubar a energia do outro. Então, o dia que as organizações compreenderem a riqueza, a profundidade e a materialidade disso, eu entendo que como humanidade a gente vai dar um salto diferente. Então, um sonho é enxergar isso transitar dentro das organizações. Compartilho dos dois. E que a gente possa, né? Que a gente possa ver pelo menos uma evolução disso. Muito legal, gente. Que bacana. O nível máximo de Richard Barrett, né? Exato, o nível 7 da pirâmide. Isso aí. Eu estava pensando nisso. E agora, o que é sucesso para você, Beth? Eu vou... Acho que pegando até essa questão da espiritualidade, eu tenho sentido muitas pessoas perdidas, às vezes sem saber para onde elas estão indo, o que é importante para elas. Então, para mim, sucesso é você ter clareza do seu propósito. Porque se você tem essa clareza, o caminho faz parte. Você curte a jornada, você curte, às vezes, o pneu furado, né, na estrada. Você não sofre. Não é sobre dinheiro. Acho que hoje eu também tenho o privilégio. Então, eu estou num lugar de fala de privilégio, e eu admito isso, de ter condição de olhar para além do financeiro, né? E falar qual é a contribuição que eu quero dar para a sociedade, né? E aí eu acho que eu já falei, mas sucesso é fazer o meu propósito acontecer e ser ponte para que outras pessoas encontrem seus propósitos também. Lindo, obrigada. Está muito ligado ao que a Beth falou, que é ser esse canal, né, de desenvolvimento para o outro.
Eu sinto, é mais do que entender, é mais do que racional. Eu sinto que eu e você somos um só. Só que a gente está num nível de consciência onde eu tenho a ilusão que eu sou o Éden, você é a Carol e você é a Beth. Mas a gente é um só. E em dados momentos, na minha experiência espiritual, eu consigo sentir isso, eu consigo viver essa realidade. Então, para mim, sucesso é isso, eu compreender isso e interagir com você sabendo que eu estou interagindo comigo mesmo. Então, tendo todo esse cuidado e esse carinho de interagir com você. Uau! Minha gente, alto nível de consciência por aqui, hein? Nossa, isso explica muita coisa de resultados. E que papo inspirador, gente. Que prazer em poder não só ouvi-los, mas principalmente compartilhar essa mensagem com outras pessoas que ouvirão a gente depois. É uma riqueza. Muito, muito obrigada. Agora eu queria que vocês deixassem aqui para quem nos acompanha como as pessoas podem se conectar com vocês. Comigo é só buscar aí no LinkedIn, Instagram. Eu sou bastante ativo no Instagram, @EdenMoulin. E fica à vontade para entrar em contato. A gente é bem simples, né, Beth? A gente é bem tranquilo. O povo entra em contato, acha que a gente não vai responder, a gente responde. A gente é coerente no que a gente está falando aqui, né? Do relacionamento, dessa troca como uma possibilidade de crescimento, de evolução. Eu sou bem ativa, eu sou mais ativa no LinkedIn. E aí eu sou Elizabeth Strina no LinkedIn. E acho que até era um preconceito meu usar dessa plataforma, porque ela é mais profissional. E a partir do momento que eu tive clareza do meu propósito como diretora de uma organização e o impacto que uma organização tem nas pessoas e nesse efeito dominó que o Éden falou, eu fiquei muito ativa e eu faço questão de falar do que eu acredito, do que eu penso, trocar com as pessoas. Então, é muito fácil me procurar por lá também, me achar. Excelente, gente. Muito obrigada de coração pelo tempo de vocês, pela generosidade na fala, em compartilhar coisas tão ricas comigo e com toda a nossa audiência. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Espero que vocês também tenham se inspirado e aprendido muito com essas histórias. E se foi útil para você, compartilhe para que mais pessoas recebam essa mensagem. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.